Então, transporte vibratório é essas calhinhas, né, que vibram. Então, eu vou mostrar para vocês que há transportadores vibratórios na área de sementes, principalmente para sementes pelletizadas, né, e principalmente em locais onde a estrutura, porque pega pouco espaço, né, então, como ela ocupa pouco espaço, ela também é usada para esses lugares onde está abarrotado de coisas. Mas aqui a gente tem um exemplo de sementes, vocês já deviam ter visto isso, porque o material já foi encaminhado, né? Sementes pelletizadas, então, né? Aqui eles estão chamando de encapsuladas, né? E a máquina vibratória. Então, aqui tem uma grande calha, você está vendo que, nesse caso aqui, na horizontal, né, é eletromecânico, então tem um motor fazendo essa vibração, tá? E sendo carregado lá para o outro lado. E aqui, então, horizontal, agora uma calha vibratória vertical, né? Então, o sistema eletromecânico está lá em cima, né, fazendo essa vibração, e aqui, então, está elevando, então, essas sementes, tá? Dois fatores: volume da caneca, tamanho, capacidade da caneca, certo? Velocidade da caneca, que já está definido. Se for o centrífugo, lá seria 1 a 1,2 no máximo, tá? Mas para grãos é mais, mas tá bom. Dois fatores, o que mais? A correia, no caso de descarga centrífuga. O outro também, mas o outro é só que é preso numa estrutura metálica. No caso de correia, tu vais ter as canecas equidistantes. Então, no momento que estiver trabalhando em fluxo contínuo, o que entra na base, supondo que esteja alimentando a base, e é que a maioria das vezes, alimentando na base, o que está entrando na alimentação na base está sendo descarregado lá em cima. Se está sendo descarregado a 5 metros, ou a 8, ou a 30, não faz nenhuma diferença. É fluxo contínuo. A altura não interessa na capacidade. Tamanho da caneca é óbvio, né? Se for duplo, tem duas canequinhas. Se for uma caneca grande, uma caneca pequena, é importante. Velocidade. A rapidez com que vai descarregar, evidentemente, importante. Vocês não... Será que o número de canecas por metro não é importante? Porque, por exemplo, de 1 metro poderia ter a cada 20 centímetros, a cada 25 centímetros, uma caneca. 4 canecas. Mas eu posso ter 3. Eu poderia ter 6 canecas, bem próximas. Será que o número de canecas por unidade de comprimento não é importante? Certamente que é. Muito importante. Número de canecas por metro, velocidade, que aí associa metros por segundo, e aí já tem canecas, vai dar o número de canecas que estariam por minuto, por segundo, descarregando, volume da caneca, e um fator muito importante, também importante, é a eficiência de carregamento da caneca. A caneca vai 90% cheia, 100%, 80% cheia. Isso tem influência, para calcular a capacidade máxima, usa o volume da caneca, mas ela não vai trabalhar cheia. Outra coisa, como é que o operador regula a alimentação? Porque se ele fechar a alimentação e não encher completamente a caneca, ela vai ter uma capacidade. Então, isso é operacional, também tem um efeito operacional. Não deverá trabalhar com a caneca completamente cheia, porque senão vai vazar, vai cair, evidente, vai cair. E principalmente se cair sobre as pernas, vai dar dano mecânico. Então, a altura não interessa. Então, a calha vibratória, né, aqui o transporte vibratório, ele não é muito utilizado aí na área de sementes, né, ou na área de grãos propriamente dito, né. Vejo que aqui até no final aqui tem para balas, né, para alimentos, né, mas ela é fácil de limpar, né, de limpeza, a limpeza é fácil, né, com
um aspirador aí, dá para fazer uma limpeza completa, e, de certa maneira, o ruído não é tão grande assim, mas um elevador de caçamba também não é tão, né, aí a gente tem, depende aí, a metodologia, a gente pode ter mais ruidosos ou não, né, então tem isso também. Né, então, é bem interessante aí para sementes pelletizadas, unidades pequenas, né, sementes de hortaliças utiliza bastante, né, então a gente vê que a Seed Process faz equipamentos bastante para hortaliças, tem bastante disso, a gente vai ver um pneumático deles, então tem alternativas aí, além dos elevadores de caçamba, obviamente, né, que para volumes diferenciados. Aí no transporte pneumático, né, no transporte pneumático, antes a gente estava trabalhando aí com uma relação aí de física, né, mais propriamente dita, inércia e tal, e aí, quando a gente vai para o transporte pneumático, nós vamos para outra área da física, que é mecânica dos fluidos, né? Então, a gente vai tratar, então, essas sementes, né, esse volume de sementes, como se fosse um fluido, né, esse fluido com partículas sólidas, né, e aí, então, né, mecânica dos fluidos é muito dito para a área de irrigação, para água, propriamente dita, para líquidos, né, mas a gente trabalha com mecânicas dos fluidos todo o tempo, né. O interessante é que vai ter um grande volume de ar sendo jogado junto com a massa de sementes, né, com esse lote, né, e com isso, esse volume de ar também pode ser considerado um objeto de limpeza, né, já limpa, então, geralmente são tubulações, né, a questão toda é como todo fluido, né, vamos lembrar lá, né, de mecânica dos fluidos, eles vão gerar algum tipo de atrito entre semente e semente para ser carregada, né, então, a gente está trabalhando aí com velocidade terminal, né, com essas características físicas para essa semente ser carregada, né, tratando ela como um fluido, tá? No Brasil é muito pouco utilizado, mas vou mostrar aqui para vocês, aqui, então aqui é vácuo, né, vou tirar o som, que eu acho que não importa muito, vocês vão ver que é uma unidade de sementes de espinafre, se eu não me engano, tá? Então, aqui por acaso, né, eles levaram lá em cima com empilhadeira, a gente vai falar com empilhadeira depois, né, é um bag, é uma caixa, na verdade, mas é um bag, e aqui tá a tubulação sendo carregada, olha a semente aqui, né, sendo carregada de um lado para o outro, tá? Então, você vê que ela vai trabalhar, né, com operação contínua, assim, né, mas vai depender do volume de semente que tem, né, então, muitas vezes ela vai ficar jorrando como se fossem bateladinhas, né, porque ela precisa de um volume de semente para o ar transportar, né, então, a gente vê, né, que em sementes de hortaliças, né, em unidades de hortaliças, a gente tem esse transporte. Aqui, pellets plásticos, tá? Então, vejam, né, aqui vejo o transporte aí, né, isso aqui é um estudo de tubulação, né, então aqui em cima tem uma calha recebendo, né, então, e aqui está a tubulação que está encaminhando, e obviamente tem toda a tubulação de ar aqui, né, e o ar sendo jogado aqui juntamente com o transporte, né? Obviamente, né, que tem todo o controle de fluxo de ar, né, nesse tipo de trabalho, não sei por que eu não estou com tela cheia aqui para vocês. Acho que aqui não tem tanta necessidade de a gente discutir, ó, tá vendo que ela tá, né, as sementes estão sendo alimentadas aí na tubulação, tá? No caso aqui, né, os pellets, e obviamente aqui a gente está, se a gente está trabalhando com baixa velocidade, né, alta velocidade, baixa pressão, né, a gente vai ter o fluido trabalhando dessa maneira, né,
Então, tem fases diferentes de transporte, né? Então, se a gente tem baixa velocidade e alta pressão, né? Então, é o que mais caminha. Olha como caminha aqui o produto, né? Então, cada fase aqui, então aqui está uma fase instável, tem pouco produto ou pouco ar, pouco fluxo. Aqui também é uma fase estável, né? Porque ela está muito cheia, né? Então, as fases perfeitas seriam essas daqui de cima, né? Vejam, né, nessa fase densa aqui embaixo, como essa semente que está aqui embaixo, ela pode sofrer atrito, né? Quando a gente está trabalhando com semente peletizada, por exemplo, né, isso é um problema porque pode quebrar, então, dependendo do material do pellet, pode quebrar. Então, não é interessante trabalhar assim cheia, né? Vamos dizer assim, né? Mais popularmente, né? Trabalhando lá em cima não teria dano nenhum. Olha só como é que trabalha aqui, né? Ó, como que o fluxo, né, está, né? Então, é bem diferente como as partículas aí, né, ficam no fluido, tá? Então, aqui na 3 tem atrito. Na 2, tá vendo que há pouco atrito. Na 1 não há atrito nenhum. Então, quem está trabalhando tem que saber trabalhar perfeitamente para, né, trabalhar com fluidez, né? Então, vejo que aqui também tem curvas, né? Dá para trabalhar com curvas, né? Dá para trabalhar com flexível, como estava ali na seed processing, né? Um tubo flexível, né? E a limpeza desse ambiente também é bem facilitada, ainda mais assim, né? Tá vendo que tem uma curva ali, toda curva tem uma problemática, né? Vai gerar algum tipo de impacto, né? Mas mesmo assim, dependendo, vai mudar um pouco de fase, mas dependendo da regulagem, né? É bem interessante. Ele vai mostrar outra fase, né? Tá? Para reduzir atrito. E aqui já tem um volume na curva, né, maior, e um protege o outro, né? Aqui em curvas. Ó, como ficaria, né? Aqui é partículas de plástico, né? Mas como ficaria aí? Então, obviamente que isso tem que ser estudado para cada velocidade terminal aí, né? De cada semente, né? Cada fluidez, né? É diferente uma da outra, né? Então, isso tem que ser adaptado para cada um. Viu que fica bem denso aqui, né? Principalmente que vai para vertical depois, né? E lá em cima, novamente, que tem a força-peso atuando lá, né? Aí é a fase densa mesmo, né? Ele trabalha como se fossem pequenas bateladinhas. Pluf, 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 pluf. Pluf, pluf é ótimo, né? Ah, eu acho que os detalhes são esses. Aqui tá vendo que já trabalhar denso já é bem mais complexo. E tem outra coisa, tá vendo? Vocês viram ali? Até vou voltar um pouquinho. Que como esse tubo é de acrílico, né? E tá vendo que cria estática? Ó, criou estática aqui, ó. E aí, como é que você vai tirar a estática daqui depois, né? Então também tem que esse material vai ficar agregado ali até uma limpeza.
né? Então, não é interessante ali usar dessa maneira. Por corrente, né? O transportador por corrente, eu trago aqui para vocês um diferenciado, né? O Regler, tradicionalmente, para sementes não é uma coisa interessante. O transportador por corrente é, então, esse formato que tem uma espátula ou uma pá, que pode ser de metal, pode ser aqui, tem plástico, né? No qual tem uma corrente puxando, e essa massa de sementes vão ficar aqui entre uma espátula e outra, né? Obviamente, numa tubulação, aqui nesse caso, que vai ser, então, vai ser arrastado isso, né? Então, tem uma força de atrito aí muito grande, e com isso, a possibilidade de dano mecânico ocorrer por causa desse atrito, né? Tá? Então, aqui tá uma velocidade bem baixa, né? O que é interessante. Não tem muito como regular esse aumento de velocidade, mas vê que a alimentação é bem cuidadosa. Aqui está levantando, né? Aqui seria a maior problemática, né? E aqui ela cai como se fosse uma descarga interna também, né? Pela gravidade, ó. Aqui também ele cai por vibração ou por ar comprimido. Então, por exemplo, a gente, né, dependendo da UBS, a gente poderia escolher. Obviamente que isso tem um custo, né? Quanto mais por gravidade a gente fazer, melhor, né? Esse aí é descargas no meio do caminho. E aqui é o que eu mais acho interessante nesse tipo de produto, que é a limpeza, né? Tem umas escovas que fazem limpeza, então sementes muito pequenas, né? Que a gente tem dificuldade de limpeza num processo desse. Com certeza, quando chega aí nessas escovas, né? Vai ter uma limpeza extremamente facilitada, né? Esse, dessa maneira que eu estou mostrando para vocês, né, nunca vi em sementes, né, muito utilizado em indústria alimentícia, né, por essa questão de boas práticas de fabricação e normas de higiene, tá? O que a gente vê aí muito para grãos, né, que não seria adequado, com essas espátulas, vamos dizer assim, de metálicas, né, mas bem diferente desse tipo que a gente tá demonstrando aqui para vocês. Então, a maioria das vezes o transporte é na horizontal, né? A movimentação é bem lenta, então quando a gente tem um volume meio grande, né? Isso já se faz um complicador. E aí, então, a gente ficaria com as empilhadeiras, né? Nesse nosso último tópico. Nas empilhadeiras, então, vamos falar de Big Bag, né? Porque isso está sendo muito utilizado dentro das nossas unidades aí de beneficiamento, né? Cada vez mais a venda final está sendo Big Bag também, né? Então, a gente tem que falar de empilhadeira quando a gente fala de Big Bag. Em Big Bag, né? O que a gente tem que pensar, né? Como é que a gente ocorre esse transporte? Outra coisa que a gente tem que pensar em Big Bag, né? É que a gente tem essas pilhas, né, que antes eram pilhas de sacos, estão cada vez maiores, né, no sentido de volume. Então, a gente tem que ter certo cuidado. Eu não sei se vocês viram essa semana, né, a gente teve aí um acidente no Mato Grosso com uma estudante, estava terminando o estágio final, estava numa unidade,
e uma pilha de Big Bag caiu em cima dela, né? Então, como qualquer estruturação de sacaria, né? Qualquer armazém de sacaria, né? Independente do tamanho, a gente tem que tomar cuidado. Mas aqui a gente está falando de movimentação, então, né? Então, vejam aqui, eu trago para vocês esse tipo de Big Bag. Tá vendo que eles têm alças aqui, né? Então, no caso da menina lá, uma dessas alças estourou, né? Porque tem essas alças pequenas aqui, mas o que eu estou trazendo para vocês é essas alças aqui. Tá vendo que tem umas alças diferenciadas, dos quais, então, o garfo da empilhadeira vai se encaixar ali, ó. Tirar o som, tá? Isso aqui é o mais adequado, porque distribui melhor o peso, não fica só ancorado, né, em pontos muito fixos desse saco, né? Aqui distribui o peso, né, em todo o garfo, e com isso, então, a segurança é muito maior, né? Um operador de empilhadeira bem treinado consegue fazer esse tipo de trabalho bem, não é, obviamente, que antes poderia ser mais rápido, mas não seria um problema ter né, esse tipo de estrutura. Vai demorar o processo de carregamento, descarregamento, qualquer coisa do tipo. Não, né? A ideia realmente não é essa, né? Então, tem aí, então, tá carregando, vejo que encaixa plenamente no garfo da empilhadeira, né? E aí, quando se coloca uma por cima da outra, isso é importante, vou dar uma paradinha aqui de novo, né? Tá vendo? Quando encaixa uma em cima da outra, muitas vezes até tem uma estrutura de ferro aqui, ou de plástico, né, nessa aqui, mas ela serve, então, como se fosse um estrado, né, entre uma e outra, e aí deixa mais bem emparelhado, né, o volume, né, que está dentro, né, a massa de sementes não fica retorcida, né? Então, isso é uma coisa também bastante importante para a segurança aí. Vejo que aqui não é sementes, né, nesse vídeo que eu estou mostrando para vocês, mas poderia ser, né? Tem um volume... A gente tem que cuidar corredor, né? Espaçamento entre corredor, até para a movimentação da própria empilhadeira, né? E para a estruturação vou trazer aqui do início, também é bem interessante, porque ela dá uma estruturação aí para o bag, né? Principalmente depois na pilha, ó. Tá vendo? Ó, chegou o bag, né? Com essas alcinhas tradicionais, né? Ó, deixa ali esse porta-bag, e aí vai servir, né? De estrado, de estrutura para um próximo bag. Vamos ver se ele traz um próximo bag. Ele traz aí. Ó. Obviamente, né, que esse tipo de bag, quanto mais estruturado, ou com mais material, né, mais caro vai ser o bag, né? Então, mas até mesmo por uma questão de sementes tratadas e logística reversa, né, é indicado aí, ó, tem outro bag aqui, é indicado que esse bag retorne, né? Então, já que ele vai retornar, então a qualidade e a segurança dele é bastante interessante. É uma pilha de 3 bags aí. Acho que já deu. Essas pontes, né, pórticos, né, com vários porta-bag em conjunto, né? Então, obviamente, né, se a gente pensar é um guindaste, né? E faz, ao invés de ter aí um único operador de empilhadeira, né, fazendo várias vezes isso, a gente vai ter aqui 3, 4, um único empilhador para fazer
6 vezes a mesma coisa, né? Então, isso é bastante interessante também para montagem, já vi isso, não só aqui para descarga, né? Mas para montagem de bag dentro de armazém, tá? Também tem esses pórticos, esses elevadores dentro do armazém. Pode ir, pode voltar, né? Direcionar, é bem milimétrico e assim vai.